museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade, que pesquisa, coleciona, expõe patrimônio material e imaterial. Os museus funcionam e comunicam ética e, com a participação da comunidade, podem proporcionar experiências diversas de educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimento. Essa é a definição oficial dada pelo Conselho Internacional de Museus. Hoje nós vamos conversar sobre como a interação entre sociedade e espaço cultural científico acontece na prática e como ela se transforma com o passar do tempo. Seja bem-vindo, bem-vinda de volta ao Bate-Pop AE Ciência em Play, o podcast da Agência Escola da Universidade Federal do Paraná. Eu me chamo Cecília Comim, sou bolsista do Núcleo de Jornalismo da Agência Escola e vou mediar toda a nossa conversa na companhia de Marcele Cortiano. Marcele é advogada, publicitária e atualmente responsável pelo Museu de Arte da UFPR, o MUSA, além de membro da Comissão de Assuntos Culturais da OAB Paraná. Marcele, é um prazer te receber. Por favor, fique à vontade para se apresentar. Obrigada, Cecília. Olá a todas, olá a todos. Eu sou produtora cultural, então, da Universidade Federal do Paraná. Atualmente estou lotada no Museu de Arte da UFPR e eu pesquiso museus desde o meu mestrado, quando eu comecei a estudar digitalização de acervos artísticos sob a ótica da proteção autoral e também sob a ótica do interesse público, né? E como que a gente pode tornar esses acervos digitalizados mais acessíveis. E daí isso, então, até gerou um livro que eu trouxe aqui como referência também para dar uma colada aí durante o nosso papo. Perfeito. Então, para mim, esse é um assunto que interessa muito, Estou muito honrada em poder dividir essa bancada aqui com você hoje, com os nossos convidados. E desde já também quero agradecer o convite da Agência Escola para poder mediar esse bate-papo. Obrigada. Fico feliz. Bom, no bate-papo de hoje, a AE também convida o professor Rodrigo Reis, dos programas de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável e Ensino de Ciências e Matemáticas da UFPR. Rodrigo é articulador do NAP Paraná Faz Ciência e coordenador geral, do Programa Interinstitucional da Ciência Cidadã na escola. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado, Cecília. Queria dar uma boa tarde aí para todos, para os nossos convidados, para Carol, para Marcele, para você. É um grande prazer estar aqui, um tema que nos instiga, né? Vamos falar sobre museus. Para mim, eu sou biólogo de formação, vim lá da bancada do laboratório, fazendo mestrado, doutorado nessa área, e depois fui começar a trabalhar com divulgação, com popularização da ciência. Mais recentemente, trabalhando diretamente aí com o Museu de Ciências, atuo hoje no Museu de Ciências Naturais da UFPR, mas atuo com popularização e com divulgação da ciência faz muito tempo, né? Então vai ser um grande prazer aí a gente utilizar essas diversas tipologias de museu que a gente tem para discutir um pouco desse papel na sociedade. Com certeza. Muito obrigada aos dois por estarem aqui. Contamos também com a presença da pesquisadora e produtora cultural Carolina Locke, que é curadora independente e atua na área de artes visuais aqui no estado, dirigindo principalmente a implantação do novo Museu Internacional de Arte em Foz do Iguaçu, o Centro Pompidou Paraná. Se você puder comentar um pouco sobre esse projeto, seja muito bem-vindo. Obrigada. Também queria cumprimentar todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui. É sempre muito gostoso quando a gente encontra pares, assim, né, para falar de um tema que é em comum. E então acho que vai ser um papo muito gostoso. Estou bem animada. Bom, já contando então desse projeto, dessa implantação, o Centro Pompidou Paraná é um novo museu no estado. Hoje os museus de arte, principalmente, vou falar, sempre quando eu falar de museu, já explico que são os de arte, porque é a minha área, eles estão muito concentrados na capital, eles são muito concentrados em Curitiba. E um projeto dessa gestão é a descentralização desses espaços culturais. Então, Foz do Iguaçu não tem nenhum museu de arte ainda. Na verdade, as outras regiões, na região Macro-Oeste, não conta com museu estadual de arte, né? Existem outros museus ou independentes ou do município que são, mas assim, do estado não tem. Então, essa vontade surgiu há 5 anos, mais ou menos, com a vontade de criar esse museu do zero, e que seria um museu internacional por conta da região mesmo de Foz do Iguaçu, que já tem essa característica internacional. Sim. E quando a gente fala de museu internacional, não é só porque é um museu francês vindo, mas é porque está numa região de tríplice fronteira. Então, a gente divide isso com a Argentina e com o Paraguai. Então, não tem como pensar um museu naquela região sem falar de um museu internacional. E aí esse pedido veio para essa implantação de um novo museu. A gente começou esse flerte com o Pompidou já faz 5 anos. A gente foi conquistando essa confiança. E há 3 anos, 2 anos e pouco, assinamos o primeiro contrato de consultoria,
que evoluiu para uma parceria e agora a consolidação desse nome Centro Pompidou Paraná. Mas já deixando aqui, acho que a gente vai falar bastante sobre isso, mas ele é um museu, tem essa chancela Centro Pompidou, que vem, né, de Paris, mas ele é um museu que nasce aqui no Paraná. Ele é um museu que nasce em Foz do Iguaçu, ele é um museu que tem essa característica bem da Tríplice Fronteira, bem latino-americano, mas a gente conta com a expertise do Centro Pompidou nessa questão de já padrões internacionais que a gente ainda não tem como referência aqui. Então, ele é um Pompidou com o DNA brasileiro. Maravilha. E quais são os benefícios dessa conexão, dessa colaboração e desse intercâmbio cultural também entre dois países, principalmente no caso, às vezes, de países que fazem essas parcerias que não têm um capital museológico tão forte ou que não tem tanto investimento nessa área? Bom, o Pompidou, ele está localizado na França, onde tem muito museu, né? Acho que até a palavra museu e como a gente entende museu, ele tem uma ideia europeia, né? Disso, como a gente vê. E claro que a gente está aqui já para discutir, atualizar isso, entender as coisas, os benefícios e os malefícios disso, mas essa estrutura de museu é de lá. Então, existe uma diferença em como as pessoas consomem museu na Europa e como as pessoas consomem aqui. E nenhuma está errada ou certa, elas só são maneiras diferentes. Mas existe uma questão de uma profissionalização de alguns departamentos do museu, ou até das pessoas, que a gente buscar esse recurso internacional de quem já nos ajuda a criar uma coisa melhor aqui, mas claro, com as nossas necessidades. Então, o benefício dessa parceria é pegar essa expertise, mas também não só importar isso, mas exportar o que a gente faz aqui também. Porque nessa troca, eles também estão aprendendo muito com a gente, né? Então, essa questão de América Latina, que agora está sendo, né, o Brasil é a grande tendência, acho que, né, mundial, tá todo mundo muito olhando para cá, e finalmente, né? Então, a gente também está exportando muito disso. Então, é um intercâmbio, não é só um museu que chega aqui e pronto, não tem isso. É um museu que ele, como eu falei, ele pega essa expertise de algumas áreas, mas a gente também está mostrando como se faz um museu aqui no Brasil. E até um pouco na esteira disso que você está comentando, né, dessa troca, desse intercâmbio, vocês já têm daí alguma proposta específica pro acervo do Pompidou? Vai ser na arte contemporânea ou na arte latino-americana? A ideia é mesclar isso? Então, o Centro Pompidou, ele é um centro cultural. E dentro do Centro Pompidou existe o Museu de Arte Moderna e Contemporânea, de Arte Moderna da França, né? Museu Nacional de Arte Moderna. Então, a coleção deles, majoritariamente, é arte moderna. Mas como a gente estrutura também essa linha do tempo, essa história da arte aqui no Brasil, como a gente estrutura isso lá fora, é diferente. Ali é muito de tal ano até tal ano é arte moderna, de tal ano até é contemporâneo. E a gente vê isso de uma outra forma aqui. Sim. Então, para eles, é assim, estamos atualizando a nosso acervo para colocar mais arte contemporânea. E para a gente aqui, já é assim, muita coisa já é arte contemporânea, né? Para além dessa arte moderna. Então, eles estão atualizando esse acervo e até para atender às necessidades aqui do Brasil, eles também já estão pensando nisso, olhando mais para a América Latina, para todo esse acervo e para produções contemporâneas. A princípio, é um museu que nasce sem acervo. E isso é porque a gente precisa que o museu esteja operando para entender a necessidade da classe e da comunidade. A gente parte de muitas hipóteses quando a gente cria um museu do zero, né? É o meu primeiro museu sendo criado, assim, não acho que a gente cria museu toda hora. Mas a gente parte de hipóteses que vão ter que ser testadas. Então, se a gente já estabelece um acervo, isso determina muito a característica dessa instituição, o que pode ser ótimo quando você já sabe exatamente aonde você quer chegar com o acervo. E no nosso caso, a gente tem muito como onde a gente quer chegar com a comunidade. Imagina que é um espaço completamente novo. As pessoas ainda nessa região não estão habituadas a ir a um museu porque não tem, não porque elas não querem, né? Então, tem muitas coisas novas ali acontecendo. Mas respondendo, então, esse acervo, ele é um museu que nasce sem acervo, porém, a gente tem o acervo do Pompidou à nossa disposição. Então, sempre vai ter exposições que, claro, as pessoas também querem ir nesse imaginário coletivo de ver esses masterpieces, né? Esses nomes, Matisse, Picasso, tem isso, né? As pessoas querem ver isso. Só que a gente já entende aqui que o Museu de Arte Contemporânea, ele não precisa só apresentar isso, ele precisa apresentar coisas novas. Então vai ter sempre esse diálogo. Essa palavra diálogo já está um pouco batida, né? Mas é isso, não encontro outra agora. Então é com esse acervo, mas como a gente atualiza isso
com o viés mais latino-americano. Mas a ideia é construir um acervo próprio a partir aí dessas conversas, desse perfil que vai ser desenhado a partir com o tempo, ou trabalhar basicamente com projetos de curta duração, exposições de curta duração, envolvendo o que vem da França ou de outras colaborações? Aí a gente até começa a entrar na parte da ciência disso nessa pergunta, porque dentro do projeto tem 4 laboratórios de residência artística. Porque a gente não pode só exigir, né? Hoje um museu de arte não fala só de arte. A gente tem um museu multidisciplinar e a gente fala muito dessa característica no Pompidou Paraná. E esses laboratórios, eles vão ser uma oportunidade para os artistas locais. E quando falo locais, não são só artistas de Foz e nem do Paraná, mas do Brasil, da Argentina, do Paraguai, da América Latina. Do que ele vai trabalhar. Exato. Com artistas de outros países, né, que podem ser, enfim, ou mesmo da França, ou outros, mas a gente não está se limitando a isso da França, né, não é porque essa rede vem da França que a gente está se limitando a ela. E nesses laboratórios, que são, tem um laboratório que é orgânico, um laboratório de tecnologia, onde a gente vai fomentar a pesquisa mesmo, e o resultado desses laboratórios, que vão ser obras de arte, sempre vai ter um caráter, né, de uma prática artística, eles podem resultar em alguma obra que pode entrar dentro do museu. A princípio, esse é o nosso plano inicial, começar a formar o acervo assim. Ele tem, então, esse objetivo de um momento ter acervo, até na parte arquitetônica existe uma reserva técnica para que esse acervo exista, porém, ele ainda não está desenhado. Acho que com essas trocas, até com esses laboratórios e tudo isso, a gente vai entendendo se é esse o caminho. É uma oportunidade incrível também que vocês têm, justamente de construir um acervo que converse com a comunidade, né? Que responda aos anseios dos próprios artistas ali, enfim, da América Latina, enfim. Bom, eu acho que até daí já passando um pouco pro Rodrigo aqui, para ele nos contar um pouquinho a respeito do que o Museu de Ciências Naturais tem feito para dialogar com a comunidade, né, nesse sentido. A Carolina comentou um pouco das propostas de pesquisa, de produção científica, tecnológica, né, e como que a gente pode trazer isso para o Museu de Ciências Naturais. Então, quando a gente fala do Museu de Ciências Naturais, a gente está falando de um outro perfil de acervo, né? A gente está falando de um acervo de história natural, organismos, então a gente tem um grande número ali de material biológico, né? Peixes, insetos, aves, mamíferos, a gente tem muitos fósseis, uma coleção importante de foraminífero. E o nosso, além da questão da pesquisa, que faz parte, então o museu serve como uma reserva de pesquisas, de pesquisadores de várias áreas, né? Então, toda vez que você tem uma pesquisa, uma coleta de campo, parte desse material fica depositado num museu. Então, a gente serve como esse repositório, esse acervo, né, para receber o material das pesquisas. Para além disso, a gente tem um trabalho grande também de fazer o processo de divulgação, de popularização, de trabalhar a possibilidade da fruição por parte da comunidade, da sociedade, dentro do que a gente tem do educativo, do Museu de Ciências Naturais, para fazer a ampliação do acesso a essa informação que é produzida. Então, hoje o museu está num processo de reforma. Quem for lá no Museu de Ciências Naturais, ele vai ver lá, ele está fechado. A gente está com toda a reestruturação da coleção, do acervo, toda a parte expositiva, sendo organizada, novas vitrines, novo material gráfico, nova identidade visual. A gente espera fazer a reabertura do museu ainda esse ano, inclusive incorporando agora uma área para a exposição de curta duração. Né? Então, a gente vai ter a exposição permanente, né? A exposição de longa duração, e vai ter uma área com a exposição de curta duração, onde a ideia é a gente fazer a articulação junto aos programas de pós-graduação da UFPR. Então, a gente tem 4 exposições de curta duração previstas. A primeira é sobre ambientes aquáticos, né? Que vai ser a primeira que vai sair. E para fazer essa exposição sobre ambientes aquáticos, a gente juntou as pesquisas produzidas por vários programas de pós-graduação ali do setor de ciências biológicas. Na sequência, vai vir uma sobre saúde única, tem uma sobre neurociência e a última vai ser sobre Mata Atlântica. Nossa, que legal. Isso vai acontecer no período de um ano ou não, essas 4 exposições? A gente tem a previsão de 1 ano a 1 ano e meio, né? Trabalhando ali com 4 a 6 meses, cada uma dessas exposições de curta duração, dentro dessa área nova que a gente vai lançar aí na reabertura do museu. É muito legal, porque também já conversa ali com outras áreas de pesquisa, né? E aí vocês têm a intenção de talvez abrir editais para expositores externos, por exemplo, pesquisas que são feitas em outras instituições, ou por outros programas, ou projetos de extensão? Então, uma das estratégias que a gente tem é de poder preencher essa área de exposição de curta duração que a gente tem com exposições de outros museus, né? Então, a gente está montando uma rede, né, através do NAP, né, do Paraná Faz Ciência, onde um dos objetivos é a gente fazer a circulação
de exposições entre os museus que fazem parte da rede. E quem sabe até cabe muito bem, eu acho que em vários museus de história natural isso entra, é fazer essa interlocução da ciência e da arte, né? Já ia propor isso, eu ia falar, olha... Né, Arte, realmente, às vezes. tipologias diferentes de museu, mas que na verdade se complementam, né? É muito interessante, exposições interativas, pensar coisas nesse sentido, né? Um dos exemplos que a gente tem, acho que serve assim, eu tive recentemente em Portugal e a Galeria da Biodiversidade, que é um museu de história natural, ele tem toda uma tipografia baseada na arte, né? Então, a questão artística muito forte para fazer a apresentação daquele conhecimento científico sobre biodiversidade, né, dentro de um museu de história natural. Acho que essa interface é muito possível, é muito potente, né? Amplia, porque traz um processo multissensorial, uma experiência multissensorial para o visitante que vai além só do acesso ao conteúdo, né? Então, acho que isso é... Também já torna também esse contato com a ciência um pouco mais amigável, enfim, né? Uma forma mais, às vezes, até divertida, lúdica, né? De ter contato mesmo com as pesquisas. Os artistas, às vezes, respondem a isso, né? Eu sempre falo que quando tem essas exposições multidisciplinares, então, né, que tem algum outro tema, os artistas, eles dão conta de olhar aquilo e mostrar um outro olhar sobre aquilo, né? Então, às vezes, é uma conclusão ou é uma outra forma de ver, e os artistas se apropriam da ciência desde sempre, né? Para isso, desde a fabricação das suas tintas até o tema, né, das obras que estão ali expostas. Então, isso não tem até, como fugir. e até num outro tema que eu queria conversar um pouquinho com vocês, que é a respeito da produção científica nas artes, né? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande no campo das artes, que é esse reconhecimento como uma ciência, né? Como uma produção científica efetiva, né? Diferentemente de outras ciências que, às vezes, têm até uma recepção um pouco mais fácil pela sociedade como uma forma de fazer ciência. Então, o que vocês pensam como alternativas de consolidar mesmo a produção artística como também um fazer científico, né? Para trazer isso para a sociedade ou para as próprias instituições de memória e cultura, né? Para que isso seja mais reconhecido também como ciência. Tá, então eu vou dizer lá de quem não é da arte, mas que dialoga muito com a arte, né? Em alguns aspectos. Então, por exemplo, a gente trabalha com popularização da ciência, né? Então, a gente, no NAP, né? O NAP é um novo arranjo de pesquisa e inovação que tem como objetivo a divulgação científica. O objetivo principal é o fortalecimento da cultura científica no Estado. Então, a gente tem vários projetos que têm no escopo da arte muito forte. Então, sejam projetos que envolvam arte e ciência no ponto de vista de ilustração científica, ilustração botânica, biológica. Então, esse é um desenho. Além disso, outra parte na parte de expografia. Então, a gente tem exposições que tem a temática, por exemplo, da luz, que tem uma questão artística muito forte, o artista trabalhando junto. E tem uma outra ação que, para nós, é muito potente, que é, por exemplo, a parte da integração das artes cênicas com a divulgação científica. Então, o teatro científico hoje vem entrando cada vez mais como uma estratégia de comunicação da ciência, e aí a gente tem alguns grupos no Brasil. E aí tem um grupo muito forte, que é o grupo de Ponta Grossa, né, que trabalha com teatro científico. E para nós, isso entra um pouquinho também dentro até do que é a valorização das ações de extensão, né? A extensão cada vez mais vem ganhando força dentro das iniciativas, ou dentro do que seria o currículo acadêmico, né? Quando a gente pensa nos programas de pós-graduação, uma das estratégias que a CAPES começa cada vez mais a nos cobrar enquanto pesquisadores é qual que é o impacto social dessa ação que vem sendo produzida. Então, hoje, quando você vai fazer lá, pensando no ponto de vista acadêmico, a valoração, a avaliação dos nossos programas de pós-graduação, para além daquela produção em artigo, é muito discutida qual que é a produção enquanto impacto social. E aí as ações de extensão, sejam elas as exposições, as ações de teatro científico, e aí você conseguir organizar isso na forma de registro como uma produção de conhecimento também, então entendendo que a extensão, para além da pesquisa, é um espaço de produção de conhecimento acadêmico, vem sendo cada vez mais valorizado dentro do nosso espaço da universidade. E eu vejo, assim, dos museus de arte, mas mais especificamente dos museus de arte contemporânea, porque tem uma diferença, assim, né, nessa característica, que tem uma preocupação do museu ser um espaço para pesquisa.
Porque até quando a gente fala de arte contemporânea especificamente, não é você chegar e ver uma obra bidimensional, não é só um quadro, ele vai muito além daquilo, né? Às vezes, só você visitar uma exposição e olhar não é o suficiente, você precisa entender a pesquisa daquele artista, tem outras coisas envolvidas. Então, o museu, ele está tentando sempre trazer a pesquisa para perto. Então, hoje os museus, eles estão criando, tem muitas instituições que estão atreladas a museus, então tem institutos de pesquisa que trabalham diretamente nesses museus para contribuírem e para a arte também entender essa resposta às questões contemporâneas mesmo, de tudo que está acontecendo e que envolve muita ciência, porque é uma responsabilidade social a verificação de todos os fatos e das coisas que a gente tem feito. Então, isso dá uma base para que os artistas consigam trabalhar com uma base mesmo de pesquisa acadêmica, com uma parte mais séria. Então, os museus de arte contemporânea, eles não estão tão voltados só à imagem, né? Só àquela exposição mesmo, mas sim a uma questão mais profunda mesmo disso, e que aquilo que está ali tem um porquê, ele não é só estético, né? Ele é bem mais do que isso. Então, os museus têm aberto cada vez mais esse espaço para a pesquisa. E quando a gente fala em pesquisa, tem várias formas, né, dessa pesquisa, e o que é essa ciência, até quando você fala assim, arte ser ciência, eu nem me sinto apta a responder, né, isso, ou opinar ainda sobre isso, porque, enfim, podem ter muitas respostas sobre, cada um vai defender a ciência de uma forma, dependendo dos autores que trouxer junto, mas não vejo hoje como as próximas produções de arte, assim, não estarem ligadas a essa pesquisa. É muito inocente você produzir algo hoje sem isso estar atrelado a uma coisa mais embasada. Sim, até por conta também das próprias missões, né, do museu, que uma delas é mesmo a difusão de conhecimento, enfim, e o incentivo a essa pesquisa, né? Então, realmente, eu acho que essas instituições que levam isso a sério acabam trazendo isso de maneira natural, né, nas suas produções. Mas a gente também tem vivido alguns momentos em que há uma certa espetacularização de determinadas exposições, né? Então, por exemplo, quando existem aquelas exposições que são extremamente interativas e com muita projeção e coisas que não propriamente trazem alguma coisa mais profunda, ou a história do artista, ou a história das obras, e isso acaba sendo muito mais um espetáculo visual do que propriamente uma exposição que foi pesquisada, que foi curada, né, com todo aquele cuidado, e aí também cobram preços abusivos para entrar nessas exposições. Então, assim, acho que existe também um certo contraponto aí, né, que a gente teria que pensar sobre e buscar uma certa também conscientização das instituições nesse sentido, né? A minha pesquisa do mestrado foi inteligência artificial e arte, e para eu poder falar sobre isso eu tive que recorrer à arte e tecnologia e tudo que envolve. E tem o Aurélio Machado, que é um autor que eu gosto muito e usei muito na pesquisa, e que ele fala assim, cuidado para nada ser fetiche tecnológico, porque aí vira mais esse fetiche assim, nossa, mas isso é uma imersão, do que a profundidade mesmo daquilo. Ele até coloca esses shows, assim, num outro lugar, que não é o lugar da arte, né? Você confunde porque é a mesma imagem que você vê, né? O tema ali é arte, mas não está nesse mesmo lugar. Tanto que aí vem a ética dos próprios museus de criar políticas para não ter esse tipo de confronto ali, né? Do que você está expondo. E aí vem você formar bons profissionais para atuarem nesses museus e evitarem esse tipo de ação. Não que isso seja ruim, porque a gente tem público para tudo. A gente também não pode achar, né, que é só o público que vai nos museus e que frequenta é o correto e é com essa forma. Cada um tem uma forma de experienciar aquilo. E quando você faz essas exposições interativas, você até propaga ali alguma coisa, é uma né, forma de trazer aquilo para o debate, né? Sim. Não, claro, você coloca na agenda mesmo. Então, não é errado, mas aí você tem que entender qual é a instituição que você está colocando isso. E aí, vou falar por mim, né, vindo de instituições públicas, esse é um cuidado que você tem que ter ainda mais, porque é uma responsabilidade do que o Estado está colocando como oferta, né, de consumo cultural, assim. Então, tem que ter sempre esse cuidado ético. Mas daí a tecnologia, ela entra nisso
porque você tá vendo tecnologia ali, você fica deslumbrado pela tecnologia, não é nem pelo que você tá vendo, é porque é essa sensação de imersão, assim. E que tem algumas coisas, alguns museus, talvez, não sei como nos museus mais de ciência, mas que às vezes até contribuem para o planetário. Ter isso contribui para a tua experiência de viver aquilo. Não sei se estou falando alguma besteira vendo de fora, mas parece que tem uma contribuição imagética porque você não consegue ver as estrelas daquele jeito a olho nu, né? E uma obra de arte você consegue ir lá e ver aquilo. Mas é um outro tipo de experiência. E tem esse cuidado do que é uma exposição com um caráter mais formativo ou de pensamento e o que é puro entretenimento. E isso vem... não sei se a gente vai solucionar isso aqui nessa mesa, adoraria, mas tem que sempre pensar e colocar isso em jogo para discussão. O público vai lá para ver uma obra de arte, tá mais preocupado em conseguir escanear o QR Code e aí esquece de apreciar a experiência, né? Eu vejo que nos museus científicos talvez seja até um pouco mais tranquilo de alinhar, por exemplo, com os óculos de realidade aumentada, de VR, né, e tal, mas que também são questões que esbarram muito na acessibilidade até. Não sei como o professor percebe essa questão. Então, da onde a gente está ali, nos museus de ciência, algo que os museus de ciência, talvez ao contrário, ou não, ou complementarmente ao que os museus de arte vêm trabalhando, é justamente a gente ampliar as estratégias de interatividade. Né? Então, existem algumas classificações dos museus de primeira geração, segunda geração, terceira geração, de acordo com o grau de interatividade. E aí eu gosto muito de um autor, que é o Jorge Schwarzenberg, um espanhol, que ele trabalha com alguns conceitos do hands-on, do mind-on, do heart-on, que é o do toque, o do processo de cognição por trás da experiência museográfica, e o do heart-on, trabalhar o processo multissensorial, o processo emocional, que é muito mais presente, eu acho, na arte, que causa esse emocional, do que, às vezes, no museu de ciências, num conteúdo científico que é apresentado, às vezes, de uma forma séptica. Então, existe essa tentativa nos museus de ciência, e vários deles vêm ampliando as estratégias, não de espetacularização, que não, a interatividade não é sinônimo de tecnologia, espetáculo, né? A interatividade é fazer com que o ator, o personagem, a pessoa que está ali visitando, participe daquela atividade expositiva de alguma maneira e utilize aquela ação interativa para construir a compreensão que aquele museu, que a partir do fruto de muita pesquisa, está querendo apresentar. Então, a interatividade nos museus de ciência, cada vez mais, é uma estratégia que é buscada, né? Então, a gente tem exposições interativas, algumas com uma necessidade muito grande de tecnologia, outras nem tanto, como a interatividade simples. O primeiro grande museu interativo que a gente tem foi o Exploratório de São Francisco, né? Que a gente tem o Frank Oppenheimer, que é o irmão do Oppenheimer do filme, foi quem idealizou, e isso é um modelo que se estruturou para os centros e museus de ciência, né? Que se difundiu para os centros e museus de ciência do mundo como um todo. Então, a interatividade, ela é uma estratégia buscada, e cada vez mais, para além da interatividade, vem vindo também a integração, por exemplo, com a arte, com essa questão que emociona, né? Que traz, para além da compreensão do conceito científico que está sendo apresentado ali, mas algo que cause um sentimento que faça com que aquela apreensão do conceito, ou que aquela interpretação do conceito lhe cause uma emoção que fique por mais tempo e de uma maneira mais efetiva. Então, isso vem sendo buscado, faz parte aí nas discussões teóricas sobre museus de ciência, esse desenho. E esse é um grande desafio mesmo da divulgação científica, né, como um todo, assim, de realmente tornar esse conteúdo mais próximo, mais... como é que a gente pode dizer? Significativo para as pessoas, sim, que faça e parte até da realidade. Isso, que também atraia mais também, né, as pessoas e os públicos desde a idade escolar também, né, porque eu acredito que essa formação vai acontecendo gradualmente e a partir do momento que as crianças também vão tendo contato com isso, elas vão naturalizando esse comportamento de frequentar museus, de frequentar espaços de pesquisa, né, então eu também gostaria que vocês comentassem um pouquinho nesse sentido de ações que são voltadas para esses públicos formativos que estão se formando mesmo, e de que forma que isso também pode contribuir, né, lá na frente para pessoas que, enfim, vão ter mais familiaridade mesmo, tanto com a divulgação científica quanto com os museus. Então, dentro dos museus de ciência, no Brasil, se a gente pegar a rede principal que a gente tem lá, da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência, a grande maioria dos museus de ciência tem como público prioritário a educação básica,
né? Então, quando a gente observa o desenho das exposições, o perfil das exposições, o foco central é a educação básica. Isso é até um ponto que leva para a gente muita discussão, né? Porque a educação básica é um período da vida que é relativamente curto, né? Né? E durante o restante do período da vida, onde que... Cadê, né? O é foco ali, né? O interesse na ciência. Então, eles passam, né? Os trabalhos mais recentes, eles vêm trabalhando o museu cada vez mais num espaço de formação de cidadania. Então, dentro lá da educação básica, talvez o objetivo nunca seja a complementação do conteúdo escolar, mas seja de proporcionar uma formação para além daquela formação teórica do conteúdo escolar, mas uma formação cidadã. Então, cada vez mais a gente tem exposições que vêm discutindo temáticas, por exemplo, interdisciplinares ou temáticas que são controvérsias. Então, vamos falar de mudanças climáticas, vamos falar sobre a pandemia, vamos falar sobre gravidez na adolescência, né? Se a gente pegar o Museu Catavento de São Paulo, tem uma exposição interativa que é sobre a temática da gravidez na adolescência, que pode ser usado na educação básica, mas ele é para além, para outros públicos, né? Então, naturalmente, a gente tem a educação básica como público prioritário, mas cada vez mais uma preocupação de, para além desse público da educação básica, a formação científica, né? A ampliação desse capital de ciência, das pessoas para decidir e avançar nas resoluções ou na sua interação na vida, no território, tendo a ciência como uma das bases epistemológicas aí para seguir, precisa ir além só desse público da educação básica. Afinal de contas, quando a gente vivenciou temas onde a ciência era muito controversa recentemente, né, como, por exemplo, a pandemia, muitos daqueles que decidiram não necessariamente estavam na educação básica, estavam em outros espaços. Então, essa formação e a divulgação da ciência, ela precisa estar na educação básica, que é o seu espaço natural, mas, para além disso, trabalhar com a população como um todo. É muito parecido para museu de arte também, porque museu está muito nesse imaginário de que é uma coisa que você vai com a escola, né? Assim, isso está. Mas semana passada alguém me falou isso, tô tentando lembrar quem falou e como foi exatamente a frase, então depois se eu lembrar eu digo. Mas a frase era mais ou menos assim, que os maiores influenciadores são as crianças, nesse sentido, porque elas vão levar os pais depois que elas vão, né? Esse entusiasmo depois que elas estão no museu, é tanto estímulo visual, é tanta coisa que depois elas querem que os pais vão até lá. E às vezes os pais nunca foram, mas porque as crianças foram e querem levar de novo no final de semana. E quando a gente pensa em exposições de artes visuais, eu vou falar agora como curadora, assim, um pouco, não só como gestora, mas você pensa primeiro naquele tema que você é convidado a falar, ou que você quer propor, pensa quais artistas vão dar conta de resolver, ou tentar resolver aquele tema. E como isso vai ser uma interação com o público, ele é depois, né? Depois, quando você vai escrever o texto sobre isso, quando você for pensar numa expografia. E a gente pensa, muitas vezes, nessa bolha das artes visuais, que vai visitar com um pensamento mais crítico, olhar e falar, não, aqui é a teoria de não sei o que, vai dar esse olhar. Só que são pessoas, também talvez seja uma coisa polêmica, mas assim, que vão na abertura. E depois elas não consomem aquilo. Quem vai com uma maneira mais aberta e efetiva, de fato, são as crianças, porque existem quase todos os museus a parte educativa. Né? Isso é o básico. É muito difícil ter um museu sem ação educativa. E a ação educativa, ela está voltada... Claro, a gente tenta falar de uma maneira romântica. Não, é para adultos, idosos. A gente tenta, às vezes dá certo, mas principalmente porque as crianças que vão. Então, você vai no museu, tem ônibus escolares o tempo todo. A gente preenche esse número, essa meta, porque claro que o museu também, ele tem é uma instituição, também tem metas, né? Então, a gente quer tantos visitantes. A gente cumpre essa meta a partir das escolas, com esse trabalho que é feito nas escolas. Então, você formar isso, você forma público. Tem uma coisa que talvez seja, assim, a diferença é que um museu de arte, a rotatividade de imagem, ele pode ser muito maior. Às vezes a exposição dura 3 a 4 meses. Às vezes vocês trabalham, por exemplo, com o acervo que já existe. Você tem que, ou para ser algo novo, você muda essa expografia, ou você empresta algum acervo. Então, talvez as pessoas também num museu de ciência vão procurando aquele roteiro que elas já conhecem. Né? Eu quero ver aquilo pronto. Num museu de arte, você não sabe o que você vai ver. Aqui em Curitiba não tem nenhum museu que tenha uma exposição permanente mesmo, né? Ou de longa duração. Tem de longa duração, mas não tem uma permanente. Então, no MON, por exemplo, tem da coleção a coleção africana, a coleção asiática, mas são exposições de longa duração. Você vai ali, então daqui a um ano talvez você volte ainda, mas não é aquela exposição no Louvre, que você vai e você sabe qual o corredor que vai ter tal coisa. Então, tem sempre uma novidade. Mas você tem que estimular isso
todos os anos. Então, tem na grade curricular, imagino que na ciência também, todos os anos você tem alguma proposta para isso. E como você vai manter essas pessoas são nessas ações que você faz e para além só de exposição. Porque quando a gente pensa num museu, exposição é um dos produtos que o museu tem. Ele pode oferecer várias outras coisas. E até agora, trazendo para o Pompidou, por exemplo, a gente tem pensado muito isso. Imagina a oportunidade de você criar um museu do zero. Então, você tem muito medo de errar, porque você fala, então agora eu tenho a oportunidade de fazer o museu perfeito. Mas o que é o museu perfeito, né? Até seria um bom livro, um museu perfeito. O que é esse museu? Mas é de pensar quais são essas ações para além da parte expositiva. Então, se o meu público, que é ali a comunidade de Foz e região, que não tem um equipamento cultural como esse, como que eu vou exigir que a única experiência que tem é que ele já saiba o roteiro de visitar uma exposição? É difícil. Eu trabalho com isso há anos e às vezes me perco na estrutura de uma exposição. Então, você tem que ter outros artifícios para isso. Então, tem ações, como eu falei, do laboratório, tem uma questão que é o observatório, que é um centro também de pesquisa, tem outras ações que acontecem na comunidade e não só dentro do museu, porque o museu pode levar isso para outros espaços. Então, a gente agora vai chamar, já dando um spoiler aqui, mas acho que tudo bem falar, que são os espaços semente do museu. Então, até o museu inaugurar, tem escolas ou comunidades culturais de Foz que vão receber esse selo como espaço semente, que são os espaços que estão ali na cidade mesmo, recebendo ações formativas para isso, e que mesmo depois do museu aberto, eles continuarão sendo ainda um polo de divulgação, de fomento disso tudo. Porque não basta, assim, o museu ele tem uma função para além dos muros, né? E isso também é algo que recentemente está sendo, assim, está aparecendo em tudo. Para além dos muros, né? O museu, ele não pode se limitar ao que está ali fechar dentro. em si mesmo, né? E só dialogar com aquilo que tá. Museu participativo. Museu participativo é a grande discussão mais agora. contemporânea. Com certeza. Carolina, aproveitando que você comentou muito sobre a questão do público mesmo, né? Que às vezes se divide entre um público mais crítico, mas que só vai ali no início da exposição. É possível desconstruir essa ideia do museu abstrato, aquele lugar em que só uma pessoa erudita e que tem todo um conhecimento prévio vai saber apreciar as artes? Ou a gente pode passar a encarar os museus, às vezes, como um lugar de entretenimento mesmo, que uma pessoa que talvez não tenha uma base formal, assim, possa se divertir, possa curtir uma tarde com a família? Essa é a grande pergunta, assim, como que a gente encontra esse meio termo? Porque tem uma grande vontade de facilitar, né, esse acesso, essa compreensão dessas obras, mas também a gente precisa respeitar o processo das artes visuais, que é ali, existe uma pesquisa feita, existe um texto crítico que é para ser colocado, existe uma estrutura já no mercado da arte e que você não pode também deixar tudo muito acessível, porque você também tem que confiar um pouco no teu público. Fala, não, ele vai entender. Até semana passada eu estava numa mesa também e uma curadora falou, não, eu não vou facilitar o meu texto, porque o público, eu confio no meu público, ele vai conseguir ler. E eu achei legal que ela falou isso, mas os meus textos, eu facilito tudo. Não menciono autor, assim, para não dificultar a interpretação ou para não afastar, porque quando você menciona é um público que não tem esse conhecimento, se sente um pouco intimidado com aquilo e fala, nossa, mas eu não vou entender. Então, eu acho que cabe às instituições também essa responsabilidade de entender esses limites. E se é uma exposição que ela vai ser mais conceitual e que aí o educativo tem que dar conta de mediar tudo isso. Então, acho que você pode usar as outras ferramentas do museu para isso. E tem até um curso que eu dou que se chama Arte Contemporânea para quem não entende de arte contemporânea. E que eu tento montar um pouco dessa estrutura, que é como, cheguei no museu, o que eu faço? Mas também você pode deixar a pessoa livre para visitar do jeito que ela quer, mas vale, e é de bom tom, você dar ferramentas para que ela compreenda, pelo menos, o motivo daquilo estar ali. Mas essa questão da imagem, né, também as pessoas, isso é um mito de que você tem que entender aquilo, ou que aquilo, nossa, mas não, para mim a arte é aquilo lá do Renascimento, aquela porque eu consigo entender, é uma imagem. Mas o conceito de arte, ele é mutável, e o que a gente entende hoje, que é difícil de entender, daqui a pouco vai ser outra coisa ainda. Então, não tem como a gente, acho que tá na educação, aí tá nas escolas também, dessa formação, e de mostrar que a arte
não é pegar um quadro e um pincel, né? Isso ainda você procura arte no Google Imagens. É um pincel e um quadro. Não é sobre isso, porque o conceito é mutável e ele está se atualizando o tempo todo. Então, é um desafio, mas eu acho que as instituições, elas já estão se preparando para isso. Então, às vezes, quando você tem várias salas expositivas dentro de um próprio museu, de um único museu, você trabalha um pouco com isso. Uma exposição pode ser um pouco mais interativa, assim, ou mais acessível, e outra exposição pode exigir um pouquinho mais de pensamento, né? Ou te dar liberdade. Isso você tem que fazer uma negociação, né, institucional. Mas realmente difícil você chegar nisso, mas eu assim, bem particularmente, enquanto curadora, sempre vou tentar fazer com que essa democratização do acesso à arte, ela esteja até no texto que você lê quando você chega, que nada dificulte essa forma de você estar dentro do museu. Porque parece que um museu, ele é um templo, né? Você não pode falar alto. Você pode. Sabia que você pode falar alto no museu? Às vezes claro que você não pode atrapalhar a experiência dos outros, você tem uma questão, mas você pode conversar, você pode ser você. Mas não tá só também limitado ao que acontece ali dentro, porque às vezes isso reverbera depois na sua vida, né? O que você tá vendo ali, às vezes você não entende. Eu sempre conto uma história também, que eu fui com meu pai, que é da contabilidade, no museu uma vez, e tinha uma obra que era inteira verde, assim, inteira verde. E ele falou assim, olha lá, isso aí é arte, ó, tira uma foto minha, eu aqui, eu do lado da obra de arte. Isso virou uma piada nossa. Até hoje, isso deve fazer uns 10 anos, o meu pai vê algo verde, ele manda, olha eu e a obra de arte. Ele vê assim uma parede, vê. A relação do verde mudou pra ele, só porque ele viu aquilo no museu. Então tem uma responsabilidade do que você coloca dentro do museu, porque você está chancelando que aquilo é arte, que aquilo faz parte de alguma estrutura, que você precisa entender ou apreciar aquilo. Então, sempre falo que a ética é a primeira coisa que você tem para quando vai montar uma exposição. Não sei se eu respondi exatamente o que você queria, mas Eu queria complementar aqui, assim, eu acho que tem uma questão que é muito da realidade do Brasil e que a Carolina traz, que eu achei uma palavra para mim que foi muito forte, assim, o Brasil é um país muito desigual. Né? O acesso a equipamentos como, por exemplo, um museu de arte, um museu de ciência, ainda é muito desigual. Então, diferente de outros locais, onde a visitação ao museu faz parte desde lá da educação básica de uma maneira muito presente, talvez muitos dos públicos que a gente lida, seja no Museu de Arte ou no Museu de Ciências, são públicos que estão indo para aquele espaço pela primeira vez, que não tem uma formação de público, e a compreensão e a leitura daquele espaço ainda é uma leitura que a gente precisa, de alguma maneira, mediar, né, para tornar talvez um pouco mais, né, não vou dizer fácil a interpretação, mas prazeroso, para que o processo de fruição seja uma experiência que lhe cause uma sensação boa e que lhe motive a dizer assim, ó, porque para mim, talvez o grande sucesso, e aí vou parafrasear o Schwarzenberg de novo, né, que ele fala assim, como é que a gente mede o sucesso do museu? Como é que do Museu de Ciências? Para ele, a discussão é assim, ó, Museu de Ciências primeiro, é aquele que você sai com mais pergunta do que quando você entrou, e o segundo é aquele que você sai dizendo assim, ó, preciso voltar, porque isso aqui é algo que para mim eu gostei tanto, me causou uma sensação, ou isso não ficou tão claro. Então, na visão dele, medir o sucesso do museu, e ele trabalha com os museus de ciência, e aquele assim, é o quanto que você tem de replay naquele espaço, né? Então, e isso passa por um processo de formação de público, né? De construção de um público que hoje ainda tem muita dificuldade de acesso. Tem dificuldade de acesso, talvez até pela questão simbólica do templo como um todo, que às vezes é muito pouco atrativo. E eu falo isso até lá no próprio centro histórico, no prédio histórico da UFPR, que tem gente que passa na frente todo dia e não entra lá onde a gente tem o museu. Sim, se sente intimidado por conta da mesmo. imponência do edifício, né? E eu trabalhei naquele edifício ali muito tempo. Então tem isso, né? Então quanto aquele espaço é atrativo para dizer, ó, vem visitar, segue aqui a porta da 15, se você subir tem um museu de arte aqui que a gente pode fazer viver uma experiência legal no teu período, mas também por conta da questão territorial, né? Você está trazendo, a gente está indo lá para a região oeste, que era um espaço que não tinha. Então a distribuição desses equipamentos no Brasil, no Paraná, ainda é muito desigual. Então, essa questão de acesso, de democratização, é um direito das pessoas ter acesso à arte, ao museu, ao equipamento, à fruição. Isso é um direito básico e que a gente tem muita dificuldade, pela realidade estrutural que a gente tem no Brasil, de conseguir dar conta. E eu acho que também a própria divulgação científica tem essa missão de desmistificar, né, essa relação, às vezes,
de intimidação ou de opressão que as pessoas têm com o museu ou com o espaço universitário mesmo, né? Também, por exemplo, o Museu de Ciências Naturais, Museu de Ciências, não vou entender as coisas, ou eu vou chegar lá no Museu de Arte Contemporânea, vou ver um monte de nome que eu não conheço, de movimentos que eu não conheço. Então, a própria divulgação científica e as pesquisas que são realizadas, né, nessas temáticas das tipologias dos museus, tem eu acho que esse compromisso, né, com a sociedade, de trazer isso, aproximar isso de uma certa forma. E ali no prédio histórico, especificamente, a gente tem duas situações. Uma realmente é que a gente tem um público que se sente um pouco oprimido no espaço, assim, já ouvimos relatos de próprios alunos da universidade mesmo, que não tinham tanto o hábito de frequentar espaços assim, e entram no museu e falam, não me sinto bem-vindo aqui, propriamente. E outras pessoas que acabam entrando no prédio histórico por curiosidade, né? Ou, enfim, porque é um marco ali cultural, né? Da cidade de Curitiba. E acabam conhecendo o museu por acidente, né? Porque nem sabia que o Museu de Arte estava ali dentro. E também já pensam, nossa, amei esse espaço aqui, eu quero voltar. Não sabia que tinha um Museu de Arte aqui dentro. Então, a gente acaba tendo também essas duas abordagens ali, né? De público. Então, isso é bem interessante. E eu acho que até pensando em formas que a gente pode... trazer mesmo para o público voltar no espaço, né? Eu acho que isso também é algo sempre a se pensar. Quando a gente está ali fazendo a expografia, fazendo uma produção, né? A gente justamente quer que aquele público, ele se sinta acolhido, ele se sinta também, enfim, quer trazer outras pessoas, quer dividir aquilo com os familiares, né? Eu acho que isso é bem interessante. E como o Rodrigo comentou ali sobre a própria... a atividade, né, dos brasileiros, isso me lembra uma pesquisa que a TIC Domicílios fez em 2019, se não me engano, foi um pouquinho antes da pandemia, então eles já fizeram um pouco depois, sobre as atividades culturais dos brasileiros na internet. Provavelmente. Porque essa, capitais, de 2019, o final eles tiveram que fazer tudo por telefone, por conta da pandemia, tanto que os resultados só foram sair em 2021, né, ainda atrasou um ano na série histórica, mas... E, assim, visitar exposições virtuais era a última atividade que as pessoas faziam, a que as pessoas menos faziam. E só pessoas, claro, das classes A e B acabavam fazendo. Mesmo que, assim, 80% da população tem acesso à internet, né? O interesse em ir atrás de exposições ainda não era, assim, muito, muito relevante, né? Eu imagino que isso tenha mudado um pouco com a pandemia, né? Ainda não fui atrás dos resultados mais atualizados. A gente tem uma pesquisa dessa dos hábitos culturais que saiu no ano passado, né? Inclusive para as capitais. Curitiba, shows, ainda está muito à frente do que museu. Das presenciais, daí você diz, né? Do que do presencial. E de presencial, assim, disparado, absurdamente disparado na frente, quando a gente fala de museus, é o MON, né? Sim. Então, é um museu de arte que é muito à frente de todos os outros equipamentos museais que a gente tem na cidade, o mais visitado. Até por ser um cartão postal, eu imagino. Também, né? É que são outras estruturas, né? Acho que cada museu tem a sua particularidade e a forma... Tanta gente falando aqui, né, desses mundos ideais, e garanto que você também não consegue lá, Rodrigo, colocar tudo na prática que a gente estava falando aqui, porque nós temos limitações de todos, né? Todos os tipos, limitações financeiras, limitações de prazo, tem muitas limitações. Então, às vezes, a gente parte de um ideal e aí tem um jogo de cintura para você colocar ali, né? Mas, claro, o Museu Oscar Niemeyer, ele é um cartão postal, né? Não que os outros não sejam, por exemplo, o Museu Paranaense também. Ele é um cartão postal. E os outros museus, né? Esses equipamentos culturais. Mas ele tem uma estrutura, até porque também tem muito turista, enfim, pega outros públicos, né? Mas... Não, eu acho que aí ele puxa uma responsabilidade do MON. Eu vou fazer a analogia do MON, puxando aí para o que são para os museus de ciência, né? Então, os museus de ciência no Brasil ainda são... A última pesquisa de percepção pública da ciência e tecnologia mostrou que no último ano só 11% dos brasileiros visitaram o Museu de Ciências. É um índice baixo. Na região sul, 16%. No Paraná, o nosso dado... Vou dar um spoiler, né? A gente está fazendo a pesquisa de percepção pública de ciência e tecnologia para o Estado, a gente vai chegar a 4% só de pessoas que visitaram. Passa por uma das questões, a questão do acesso, né? Porque quando a gente pergunta por que não visitou? Porque não tem perto, porque eu não sei onde tem, porque eu não sabia que existia, né? Então, isso a gente está trabalhando agora, a gente finalizou a parte da pesquisa, está trabalhando os dados para lançar no final de setembro, mas tem alguns equipamentos que a gente entende que tem esse
papel até de ajudar a gente na divulgação dos outros. Entre os museus de ciência é o Museu da Manhã. Né? Então, o Museu da Manhã recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. Então, ele tem um pouco... E aí, o MON, talvez, esse papel junto aos museus de arte. Então, a pessoa, talvez, o primeiro contato com o Museu de Arte venha pela questão do que é o simbolismo do MON, né? Mas, a partir dali, fala assim, poxa, eu gostei tanto dessa experiência que eu vou visitar vou no Paranaense. E daí, você começa nesse papel de formar o público do museu, que eu acho que é uma ação extremamente estratégica que a gente precisa desenvolver e fortalecer no Estado, no país, né, enquanto formação de cidadania. E, Rodrigo, especificamente nas universidades, por exemplo, hoje, na Universidade Federal do Paraná, a gente tem 3 museus, né, que seria o Museu de Arqueologia e Etnologia, o Museu de Arte e o Museu de Ciências Naturais. Como que, assim, eu ainda entendo que essa relação ela é um pouco... os museus ainda não são muito consolidados dentro do ambiente universitário, né? Existem universidades com mais museus e algumas universidades a gente vê no Brasil que tem 0 museus, né? Então, como que também podem ser enfrentados esses desafios no sentido de que os museus consigam firmar espaços nas universidades? Pode brigar agora? Polemizar? Eu acho que uma questão importante que a gente tem é saber o que representam os museus universitários para o universo de museus no Brasil. Então, é um número muito expressivo de museus que a gente tem vinculados ao IBRAM, que são diretamente vinculados às universidades. Então, os museus universitários representam um número extremamente importante, seja o Museu de Arte, sejam museus de arqueologia, museus históricos, museus de ciência, de história natural, dentro do número de museus no Brasil como um todo. Então, essa é uma primeira questão. A UFPR, particularmente, eu acho que tem um potencial. Tem 3 museus, né? São 3 museus. O MAI tem 60 anos, o MUSA 20 e poucos anos, o MCN 30 anos. Então, são museus que estão ali há muito tempo, mas que necessitam, talvez, de uma atenção maior por conta da potência desses equipamentos. Eu costumo dizer que, talvez, dentro da universidade, o espaço que mais... Vou dizer que mais, porque o hospital tem isso também. Mas que, além do hospital, representa a essência do que a gente fala sobre indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, são os museus, né? Essa é a visão que eu tenho, porque isso faz parte da natureza do equipamento, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Não existe museu sem pesquisa, a gente acabou de discutir isso. Ele, por essência, está em diálogo com a comunidade, através de suas ações extensionistas, e os museus universitários são um espaço de formação. Né? Então, para mim, é o que mais representa a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Acredito que a UFPR tem um potencial para ter muito mais do que 3 museus. Né? A gente tem muitas experiências, muitos acervos que estão guardados, que poderiam ser expostos, que poderiam ser abertos, que poderiam ser museografados. Pode ser. Pode ser esse termo? Ou serem integrados dentro de uma museologia para, primeiro, manter-se a sua ação de pesquisa e, segundo, ampliar o acesso da sociedade a esses acervos que a universidade guarda de uma maneira com todas as suas dificuldades. Então, entendo que a UFPR tem um potencial enorme para ampliar a quantidade de museus que ela tem. Hoje tem 3 só. Vamos colocar o MIMO ali, né? O Museu de Instrumentos do CEPT também se estruturando enquanto museu, mas a gente tem muito mais acervos que poderiam entrar dentro desse portfólio, né, que a gente concebe, inclusive já discutindo a questão da falta ou da carência dos museus no interior. A gente tem campos no interior onde os nossos museus, né, museus da UFPR, poderiam ser um espaço de ampliação de diálogo com a sociedade dentro desse cenário. Mas aí a gente precisa pensar que na hora que a gente for ampliar o número de museus dentro da universidade, isso precisa vir junto de um fortalecimento simbólico do equipamento também, né? Então, não adianta a gente criar um novo museu e o museu tem muita dificuldade de estrutura, seja de pessoal, seja de estrutura administrativa, para ser mantido, né, ser organizado. Às vezes, existem museus dentro de universidades que são museus de um homem só, ou de 2 homens só, de um homem e uma mulher só, né? Então, essa é uma realidade que a gente tem em vários museus universitários do Brasil. Eu acredito que vários de vocês acompanhem, né? Ultimamente, você vai participar do fórum agora de museus universitários. Uma das discussões mais atuais que tem diz respeito à matriz orçamentária específica para museus de ciência.
que é fruto do quê? É fruto do TAC, né, que veio a partir do incêndio que aconteceu no Museu Nacional. Então, foi o extremo do extremo do extremo da falta de cuidado, né, e não é de cuidado é um termo forte, né, mas da falta de viabilidade, de manutenção adequada desses equipamentos em instituições que têm dificuldade de se manter e que dependem muito do recurso externo político, da variação política, que são os museus universitários, levou a talvez uma perda de um acervo que é impossível da gente quantificar e de significar. Então, traduzindo ou resumindo assim, os museus universitários são extremamente relevantes dentro do cenário de museus no Brasil. Eles são uma potência, né, enquanto equipamento de formação, enquanto equipamento de diálogo da universidade com a sociedade, e precisam ser entendidos dessa maneira pelas diferentes gestões das diferentes universidades, inclusive do Ministério da Educação, para que tenha o seu cuidado e a sua importância real, com recurso, com equipe, com pessoal, com planejamento, da maneira como deve ser. Me estendi um pouquinho, mas... Não, mas eu achei bem ótimo, interessante isso que você falou a respeito também do número, né, da expressividade de museus universitários no Brasil, porque eu acho que também isso passa um pouco pela questão da sustentabilidade do museu, porque essa provavelmente foi a forma que algumas das instituições encontraram para sobreviver, que foi então se associar a uma universidade, a uma instituição de ensino, né, porque ali ia ter minimamente um capital, né, humano e tecnológico para dar continuidade às suas atividades. Então, essa também acaba, eu acho que, batendo um pouco ali naquela questão da insuficiência de recursos, né, que todo museu experiencia, tanto recursos humanos quanto tecnológicos, financeiros, como a Carolina falou. Então, eu queria que vocês também comentassem um pouquinho nesse sentido, no que diz respeito especificamente à formação de equipes, porque a gente tem visto que isso é uma dificuldade muito grande e uma reclamação recorrente de todos os museus, sejam federais, estaduais, municipais, universitários, enfim, como que vocês veem isso? Bom, vou falar agora desse momento implantando um museu e que a gente precisa pensar qual é essa equipe, como vai ser remunerada, a gente está criando isso do zero, né? E de pensar quantas pessoas você precisa fixas dentro de um museu e quantas pessoas podem ser temporárias, né? Nesse caso, especificamente do Pompidou, que eu acho que pode ser um exemplo para a gente pensar maior, a gente está falando de formar uma equipe numa cidade que ainda não tem um equipamento cultural e que a gente precisa formar essas pessoas para isso. Então, até agora, uma das ferramentas que o Estado propôs é um edital que vai ser lançado em breve, está agora em consulta pública, que são de agentes culturais que vão começar a fazer ações formativas na universidade para a gente também ter esse contato com esses agentes culturais que futuramente podem ser incorporados a essa estrutura. Mas existem os cargos que todas essas carências que a gente sente, a gente está tentando colocar ali numa lista que funcione. Mas é claro que é um museu que atende muitas pessoas por dia e que uma equipe, ela é pequena. O número ele é pequeno de pessoas que estão trabalhando ali dentro. Não tem como a gente conseguir, para essa equipe fixa, cargo para todo mundo, né? Mas a gente consegue pensar em formas de aproximar outros profissionais. Então, como eu falei, terceirizando, quando a gente tem uma exposição temporária, a gente mobiliza muita gente para fazer parte dessa exposição. Então, a gente acaba gerando empregos indiretos de uma maneira absurda, assim. Uma exposição, ela gera muito, só que é sazonal, né? Então, você tem ali, em momentos específicos do ano que aquilo vai acontecer. Então, o que é uma coisa que a gente está tentando fazer agora é essa remuneração também adequada, mais do que ampliar também a quantidade de pessoas que vão trabalhar ali, mas o potencial mesmo, porque senão a gente fica caindo nessa coisa do, paga mal, a gente trabalha com cultura por amor, né? E não é bem por aí. Então, tentar profissionalizar isso, até para deixar mais atraente, né, essas vagas, porque nós precisamos de profissionais capacitados para estar nisso. Mas, sim, a gente estava falando um pouco antes de começar, por exemplo, ter um museólogo, né? Então, dentro do museu, que são carências que a gente tem agora. A gente tenta colocar isso como pré-requisito. Quais são os profissionais mínimos que a gente precisa, de fato, para esse museu existir. E aí também vem a cooperação com a universidade, né? Porque às vezes a gente tem a vaga, mas a gente ainda não está formando pessoas que vão poder ocupar essas vagas. Então, e o perfil de museu de arte, ele é muito...
ele não é específico, mas ele exige... Você pode ter várias formações, mas alguma especialização você precisa, porque o manuseio, o cuidado, a sensibilidade, ela... Bom, para qualquer instituição isso, né? Mas agora, de fazer esse desenho, a gente tem pensado muito nisso, como partir de um ideal, mas dentro dessa realidade até financeira, porque mesmo que até a cultura agora, ela tá com mais recursos, né, aqui no Paraná, tá cada vez melhor o cenário, mas ainda assim é preciso distribuir isso. Então, uma coisa que tá acontecendo agora, nesses últimos anos, é que, de fato, a cultura tem mais dinheiro, e aí, às vezes, as pessoas falam, mas, nossa, parece que não, mas é porque tá mais distribuído. Então, mais pessoas têm acesso a isso, só que isso acaba ficando invisível, né, pro consumidor, assim, né, daqui. Eu falo, mas, nossa, mas essa exposição ainda tá aqui, não pode ter outra, não tem recurso para outra. Mas calma, porque tem pessoas no interior agora que conseguem fazer suas exposições e tudo mais. Legal, então, às vezes, tem algumas coisas silenciosas que já estão boas para a gente também não cair nisso do não, mas não tá funcionando, que são coisas que realmente eu consigo ver, assim, essa mudança positiva no sentido de mais pessoas estarem envolvidas, né? E, claro, que às vezes acaba faltando em algo, mas tem mais gente sendo beneficiada. E hoje eu acredito mais nisso, nessa democratização mesmo, né? Essa ampliação do que isso. Mas, de fato, é difícil. A gente vai estar tentando criar esse modelo ideal. São muitas pessoas envolvidas, são muitas instituições para a gente criar esse corpo técnico. Mas ainda assim, como eu falei, é um museu que pode uma hipótese. Quando ele estiver em funcionamento, pode ser que isso funcione, que não funcione, e a gente vai ajustando a partir disso. Perfeito. E nas universidades é um pouco dessa realidade que a gente colocou aqui, não é diferente do Estado, eu acho, mas cada vez que a gente tem uma destinação de vaga, existe uma disputa política para essa vaga. Então, eu acho que passa muito também dentro desse cenário de disputa política, de uma política que diga assim, não, esse equipamento é um equipamento estratégico. Como equipamento estratégico, a gente vai colocar a equipe ali, porque esse é um espaço de interface, de diálogo da universidade com a sociedade, da universidade se mostrar, da universidade se abrir. Então, essa própria destinação dessas vagas, e geralmente as vagas do museu são vagas específicas, né, de produtor cultural, de museólogo, de restaurador, ou de biólogo para o Museu de História Natural, de historiador, arqueólogo ali aqui no MAI, né? Então, são vagas que às vezes só vai abrir com um concurso específico, né? Então, não são vagas que você pode usar um perfil genérico de formação, você precisa ter uma destinação específica de vagas. Recentemente, a gente passou por um grande problema em nível federal, né? Onde a gente teve a suspensão, por exemplo, da contratação de vagas culturais. Então, a gente não podia contratar museólogo por determinação do Ministério da Educação. Então, a universidade ficou aí, acho que até está em vigência ainda, uns 6, 7 anos, sem poder contratar um museólogo, sem poder contratar um regente, pro caso da orquestra, do coro. E isso é uma realidade que, como que a gente mantém esses equipamentos e essas peças e esses materiais, esses grupos culturais, sem a dificuldade de equipe, isso é uma realidade que a gente tem, mas que vem surgindo possibilidades bastante interessantes. Eu queria... acho que vale a pena te relatar uma experiência, especialmente relacionada aos museus universitários, onde a gente tem dentro do projeto dos NAPs, né? Então, a gente tem um NAP que é o NAP de museus, né? Que é coordenado pelo Renê, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde eles vêm aplicando bolsas de residência técnica para atuar junto aos museus universitários. Então, vários museus estão recebendo vagas de bolsa de residência técnica com recurso da SET. Ainda são vagas de bolsas, né? Então, tem uma temporalidade, não é uma vaga permanente, mas ali pelo menos 2 anos você vai ter um museólogo, um restaurador, inclusive, temos na nossa equipe uma residente técnica legal. de arquitetura, que é da produção cultural, né? Mas nos ajuda com a Então, essas são estratégias, e aí no caso da SET vem atuando, né? Através do NAP Memória e Inovação, conectando memórias e inovação, coordenado ali pelo Renê, que é da própria SET, para os museus do Estado, né? O Museu de Ciências Naturais vai receber uma vaga também. Então, essa é uma estratégia para suprir um pouco dessa demanda de equipes, se não na possibilidade do atendimento imediato de servidor, mas pelo menos com bolsistas técnicos para fazer essa Sim, que já estratégia. traz um pessoal capacitado, né? Porque Super. isso é fundamental para a atuação nos museus, né? Também não adianta a gente desconsiderar isso, né? Infelizmente, o nosso tempo está se encerrando. Já? a gente falou tão pouco. Nossa, o papo rendeu muito, foi uma delícia. Eu queria agradecer mais uma vez a presença dos dois, a presença da Carolina Locke, do professor Rodrigo Reis. Obrigada por se disporem e por toda a contribuição durante a nossa conversa. Passou realmente muito rápido. Eu agradeço também ao Departamento de Comunicação pela estrutura e ao UFPR-TV, que sempre nos auxilia com equipamento. Muito obrigada, Marcele, por mediar esse episódio comigo e toda a equipe da Agência Escola por essa produção sensacional.
Eu sou a Cecília Comin e vejo vocês no próximo episódio do Bate-Pop AE, Ciência em Play. Tchau! Fiquem à vontade para se despedir também. Por favor, vocês primeiro, convidados. Então, eu queria primeiro agradecer muito o convite, né? Foi tão gostoso, passou tão rápido. Muito A rápido. conversa foi muito boa, tinha bastante coisa a mais ainda. Acho que se ficasse mais uma hora ali, a gente falaria tranquilamente. É um grande prazer te conhecer, Carolina. Marcela eu não conhecia ainda, também prazer. A Cecília também, muito prazer. Eu queria agradecer muito à Agência Escola, que faz um trabalho de divulgação científica, que é a área que eu atuo também, que eu sempre indico, recomendo, sigo, curto, né? Então é um grande prazer estar aqui, né? Sou um fã do trabalho que a Agência Escola faz, e por trazer esse tema, que é um tema super sensível, super importante, e eu acho que extremamente contemporâneo, pensando no que a gente vem discutindo aí, na ampliação das ações, seja de ciência, seja de cultura, no Estado e no Brasil como um todo. Bom, como o Rodrigo falou também, gostaria de falar muito mais coisa agora. Até nessa sua despedida, eu pensei em outros temas, assim, que seriam legais da gente trazer. Mas fiquei muito feliz de dividir essa mesa com vocês. Realmente passou muito rápido. Foi muito bom boa essa troca. E entender que como esses pontos, né, de encontro ali dos museus, que nem sempre a gente acha que o museu de arte é uma coisa, de ciência outra, mas às vezes a gente acaba caindo nesses mesmos espaços. Então foi muito bom estar aqui, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E estamos à disposição para quando precisar voltar. Já estou falando em nosso nome, tá? Quiserem fazer a versão 2, A versão 2, Eu exatamente. acho que merece. Não, justamente por isso. Essa que ia ser também minha despedida. Eu acho que a gente já deixar aqui um gancho para uma parte 2, que tem ainda muita coisa para a gente Rende conversar, muito, para né? discutir. Com certeza. Mas também gostaria de agradecer o convite, agradecer a Cecília por conduzir esse programa tão bem, foi muito bacana. Como o Rodrigo comentou, a Agência Escola faz um trabalho incrível na questão da divulgação científica, né? Eu sou super fã também, tenho um carinho muito grande pelo projeto e principalmente por trazer esse tema que é tão necessário, né? Pra gente é um tema que está no cotidiano, no dia a dia, mas a gente poder também falar para outras pessoas, né? Eu acho que trazer esse debate mesmo para a divulgação científica é extremamente importante e eu fiquei muito feliz de poder participar. Obrigada. Maravilha. Obrigada. Tchau, tchau.